Ontem foi o eclipse de lua cheia no Escorpião. Como é que vocês estão se sentindo? Eu quis fazer esse vídeo porque eu tenho ouvido algumas histórias muito interessantes sobre ontem, que confirmam cada vez mais o que eu estava sentindo já desde o começo da semana e foi se intensificando na quarta, na quinta, quando eu coloquei a pílula poderosa disponível. Tem algumas pessoas reportando realmente uma sensação de encontro, de paz. Só recapitulando, o que aconteceu ontem foi que a Lua fez uma oposição ao Sol no eixo Touro-Escorpião, que é o eixo dos eclipses que a gente está vivendo agora. E o mapa do eclipse estava muito bonito. E eu saquei uma dinâmica ali que até as pessoas que ganharam não, adquiriram, né, ganharam a pílula, receberam, mas eu postei no meu Instagram também, a dinâmica do eclipse. E assim, tinha uma entrega maravilhosa, como se fosse de uma informação de cura mesmo, que resultou num tipo de milagre. Eu uso essas palavras com muita propriedade. Eu não me perco com essas palavras. Né? É muito claro para mim o que são as curas, né? E o que são os milagres. Né? E tudo vem da gente. Tudo tem a ver com escolhas nossas. Né? Eu acho que a nossa sociedade extremamente racionalizada deturpou um pouco o conceito dessas palavras, roubando o poder delas da gente. Então, eu uso elas não só propositalmente, mas também com propriedade. Né? Curas são soluções, são realinhamentos. Né? E milagres são como bênçãos instantâneas ou resultados surpreendentes de trabalho que a gente fez. Né? É sempre assim. A minha irmã, que gosta muito de orar, de se conectar com o espiritual, ela me disse uma vez que quando Jesus ia curar, ou seja, e depois fazer o milagre, né? Fazer o milagre através da cura, ele perguntava: o que eu posso fazer por ti? E o outro, a pessoa que queria essa cura, tinha que dizer o que queria. Ela tinha que colocar, ela tinha que ativar. E depois Jesus dizia: tua fé te curou. Né? E o que é fé? Fé é crença. Fé é uma sensação de certeza com relação a alguma coisa, né? Isso não se constrói no racional, né? Isso é algo que se sente profundamente, interno. Enfim, é bom que eu entrei por aí, porque é mais ou menos por aí que eu tenho ouvido as coisas. Então, vou reportar algumas coisas aqui. Primeiro, foi lindo, ontem eu entreguei mais de 10 pílulas, fortíssimas, assim, coisas incríveis acontecendo. E eu vi e revi aquela dinâmica do eclipse acontecendo várias vezes, né? Que a Lua trouxe uma informação do ano passado, né, de 6 meses atrás, e foi entregando através dos planetas até chegar em Júpiter. Então, a Lua escorpiana, né, trouxe uma informação de cura, e Júpiter foi o distribuidor das bênçãos, dos milagres. Mas, na realidade, são recompensas. E a cura é a autocura. Não existe outro tipo de cura. Né? É a gente que se cura. A gente busca acompanhamentos, guias, caminhos. A gente busca. Né? O buscador vai atrás da própria cura. E depois ele recebe. Então, o que eu vi ontem foram muitas recepções, foram muitos lindamente fechados exercícios de compenetração, de trabalho, de observação, de sustentação de situações difíceis e aprendizado e abertura, né? Então, ontem também eu esqueci de dizer, tanta coisa para falar do eclipse, esses eclipses são tão importantes. Ontem foi o festival de Wesak com W,
Na Índia tem na lua cheia de escorpião, anualmente, geralmente em maio, assim, eles comemoram o festival de Wesak, que é o festival o festival da iluminação do Buda, né? E aí, a lua de Wesak é um festival que representa libertação, despertar, transfiguração, com uma jornada de volta ao lar. E foi isso que eu vi ontem. Mas uma coisa que eu percebi, né, na quinta-feira à tarde, na quinta-feira aconteceu já, o meu eclipse foi na quinta-feira. Eu tive uma vitória, uma coisa bem significativa que aconteceu para mim. E foi quando também veio a inspiração para fazer o eclipse, porque eu percebi que tinha uma energia maravilhosa acontecendo. E no finalzinho da tarde eu saí para comemorar, saí sozinha, saí caminhando e passei em frente à igreja de São Pedro, e estava tendo uma missa. Era umas 6 e pouca, e eu falei, quinta-feira, dia de missa. E aí eles estavam até meio triste, assim, tinha uma música triste, cantando assim, um pouco pesada, né? E aí eu me afastei, porque eu estava em outra vibe também. Fui lá, fiz a minha comemoração. E na volta, eu passei ao lado da igreja, novamente. E a missa ainda estava acontecendo e mais gente. Eu disse, meu Deus, que missa é essa de 2 horas? E à medida que eu fui passando, eu vi o padre vindo pelo lado da janela, que eu estava passando, com um objeto que eu achei que era eu não sabia nem o nome, eu perguntei à minha irmã, ela disse que era o Espírito Santo. É um objeto assim, né, com objeto sagrado. E aí ele vinha e a música que estava cantando era... Eu não me lembro, vou parafrasear, tá? Não me lembro o detalhe. Mas dizia algo assim... porque agora estamos na cura. É chegada a estação do milagre. É alguma coisa assim. E ele falou essas 2 palavrinhas, que são as palavrinhas que têm vindo para mim com relação ao que aconteceu ontem. Por quê? Porque Escorpião é o arquétipo da cura. Eu estou cada vez mais convencida disso. Né? E Peixes é o arquétipo do milagre. Né? Primeiro vem a cura, depois vem o milagre. Né? Então, o Escorpião, e tem uma astróloga que eu sigo, né, a Lulude, que ela estava falando, né, ela é uma escorpiana, eu admiro muito ela, e ela disse assim que o escorpião, aquele que tem muitas coisas em escorpião, a pessoa que tem características escorpianas, né, mas o arquétipo em si, o arquétipo é da cura, e quem tem muita coisa em escorpião sabe se curar, já aprendeu a se curar, porque a cura, ela depende de uma coragem de enfrentar o processo de cura, que não é um processo fácil. E eu estava pensando, por exemplo, na Paixão de Cristo, que é um processo muito escorpiano, o processo de encarar um caminho de muita dor, onde se cai várias vezes, onde parece que se vai morrer e de certa forma se morre, e depois um processo, né, depois da ressurreição já é um processo mais pisciano, é um processo milagreiro, né? Um processo de milagre, já de outra ordem, de outra dimensão, mas o processo da caminhada ali, daquele sofrimento, do sangue, do suor e lágrimas, da humilhação, do cair, do sustentar por mais um tempinho, na consciência, compreendendo, elaborando, não no desespero, né? Mas tendo ferramentas. Aí é que entra a coisa difícil. E ao mesmo tempo a chave da cura. Uma coisa é sofrer sem ferramentas, sem aprender, sem elaborar. Outra coisa é sustentar o processo e ir aproveitando aquele processo. Aí esse é o processo que vai dar na cura. Né? O outro processo é um processo que fica crônico, o processo que a gente não vai entendendo, não vai aproveitando aquilo como simbologia, como significado. Então, eu amo o arquétipo de escorpião por causa disso. Eu tenho coisas escorpianas no meu mapa, e eu amo Plutão, né, que é o segundo, o Sol Negro. Ele traz o mortal em contato com coisas
difíceis, com coisas de limite, para que esse entendimento profundo seja feito. E esse entendimento envolve uma descida, como muitos mitos, né? O mito de Perséfone fala disso. Enfim, ontem, quando eu ouvi isso, passando ao lado da missa lá, eu sou, para alguns que me conhecem, eu sou uma leitora de sinais, né? Eu estou computando eles o tempo todo. E assim, eu estava completamente em energia de eclipse, né? Estava compenetrada naquilo, as pílulas tinham, a propaganda das pílulas tinha saído, tinha um monte de gente respondendo e eu já sabia que eu ia estar dispensando, né, essas pílulas para as pessoas. E então eu estava totalmente na energia do eclipse, aí eu passei e tinha um hierofante, um padre, né, um papa, né, uma autoridade espiritual passando no corredor do lado que eu estava, com o Espírito Santo na mão, mostrando as pessoas, e a música dizia algo como chegamos na cura, aqui está a estação dos milagres, né? Falava desses dois lugares. Então, Escorpião é o signo da cura, né? E quem estava dispensando as bênçãos ontem, quem estava dando a recompensa, o recurso, né? O bastão que o mortal curado pode pegar para usar, porque uma cura é quando você arruma um recurso para solucionar alguma coisa. A doença nada mais é do que a falta de ferramenta para lidar com aquilo, né? Ou a ferramenta errada. Então a cura tem essa coisa de receber esse recurso, esse bastão. A cura é ficar apto a receber o bastão, que é o milagre. Júpiter estava dando esse bastão e, curiosamente, Júpiter é o regente antigo de Peixes, ou seja, o regente original, o regente inicial, o regente moderno é Netuno, porque depois apareceu Netuno, mas antes, né, até um bom tempo, na Idade Média, a gente como humanidade só conhecia até Júpiter. Então, hoje em dia, Peixes é regido por Júpiter e Netuno, né, eles dividem a regência de Netuno, mas Júpiter é o regente original ou o regente clássico, e muita gente só considera Júpiter o regente de Júpiter, viu? Desculpa, o Júpiter é o regente de Peixes. Então, assim, tá tudo muito alinhado, tá tudo muito claro. Se a gente pudesse ver no céu, que eu mostro um pouco num vídeo, que é um vídeo anterior aí, que eu mostro o que está ocorrendo no céu, tem um desenho, eu faço lá com a mão, o desenho de como essa informação, que começa com a maravilhosa lua cheia eclipsada, a lua cheia eclipsada desprende essa informação que vem lá do passado, passa para Saturno, passa para Marte, Marte passa para Netuno, Saturno passa para Vênus, Vênus passa para Júpiter, e Netuno de lá dá um conselho a Vênus para que esse bastão possa ser aproveitado e recebido. É assim, parece até jogo de futebol, né? o gol total. Então, incrível o que aconteceu ontem. O festival de Wesaq, eu tomei a única ayahuasca que eu tomei foi nas vésperas de uma noite de lua cheia em Escorpião. Eu diria que foi naquela noite que eu passei, né, na quinta-feira à noite que eu passei na frente da igreja. Então de novo se repetiu essa experiência para mim, né, de estar ali em contato com a informação que vai trazer a cura, que vai trazer o milagre. Foi muito, muito parecido. E ontem, além de lua cheia, foi um eclipse, né? E tem também a coisa do portal 55, né? Então, assim, muito forte, muito intenso, e eu digo mais uma coisa, muito quântico. As histórias, as reportagens que eu recebi das pessoas foram coisas instantâneas. É claro, entendam, é isso que o milagre é. A cura leva um tempão, né? O próprio trabalho é a cura. Isso aqui é lindo, né? O próprio trabalho é a cura.
o ser humano é maravilhoso, assim, nesse sentido. Como ele vem munido da capacidade de fazer esse caminho, né? De buscar e achar. E aí, o milagre é rápido. O milagre é rápido. E foi o que aconteceu ontem. Eu ouvi reportagens de pessoas dizendo, de repente, eu me vi num sentido de paz. É claro que não resolveram a vida toda, mas teve cada um seu assunto. E foi isso que a pílula, eu entrei como guia, como acompanhante, para ajudar na elaboração, na visão, no fechamento disso. Então, algumas pessoas me reportaram que depois que ouviram a pílula, aí é que veio mesmo. O trabalho foi delas, né? Mas a pílula, ela costura ali tudo. Traz para a consciência, que é o último lugar, né? Aquilo tudo está trabalhando no inconsciente e a elaboração tem que acontecer. Quando a elaboração acontece, é o que se chama de cura analítica na psicanálise, né? E essa é uma cura real. Então, assim, as curas existem, não tenhamos medo dessas palavras, né? E não são os outros que vão nos dar cura. A gente fica com medo porque a gente acha que é o outro que vai fazer uma cura na gente. Somos nós. Então, quando a gente se apropriar dessa palavra, dessas palavras, nós vamos perder o medo delas, inclusive o medo de vivenciá-las, né? E a cura... Enfim, o que aconteceu ontem foi muito interessante. Eu teria milhares de coisas para falar a respeito disso. É um assunto que me interessa muitíssimo, esses assuntos de escorpião e peixes, que são dois signos de água, né? São casas muito importantes na mandala astrológica, a casa 8 e a casa 12, a casa da transformação espiritual, e a casa 12, a casa da dissolução do ego, né? Da unificação. Então, estou muito feliz que houve pessoas, né, que se alinharam com essas pílulas. Ainda dá tempo, inclusive eu vou estar ainda... hoje eu vou comemorar um pouco mais o eclipse, porque ontem eu passei o dia acompanhando pessoas, né, que foi maravilhoso, assim, é uma honra, é um privilégio meu de acompanhar essas histórias tão bonitas. Se você se sente chamado... Estamos ainda, a gente acabou de sair das 24 horas depois do eclipse, mas ainda está muito aqui e tudo tem seu tempo, né? Tem gente que ainda recebeu a pílula hoje de manhã, está fazendo as elaborações agora, e vem na minha direção, vamos caminhar juntas ou juntos, e estou disponível, né? Ainda dá tempo de pegar essa pílula. Tem uma postagem aí, né? Para quem não entendeu o que é a pílula, por R$60, que é um valor assim simbólico assim para a profundeza que essa pílula traz, né? Riquíssima ela é, e que dá testemunho de quão rico é o trabalho da astrologia profundo, né? Profunda. E você recebe 15 minutos de áudio no WhatsApp com o diagramazinho do que está acontecendo no seu mapa, e você vai acompanhando como num filme não, parece um filme meio antigo, né? Porque eu vou falando e você vai seguindo ali. Eu sou bem didática, tá? E é isso, estejam convidados, sintam-se encorajados a buscarem. A quinta dimensão já está por aqui, e eu disse que para essas pessoas que eu ouvi essas histórias, né, a história era essa, né, que é a sensação de que eu tive a sensação que elas Júpiter estava dando ali alguma coisa. Ficou bem claro para mim que era uma cura e um milagre, como uma cirurgia que você fica boa na mesma hora. Gente, isso é tão quinta dimensão. É tão quinta dimensão. O quântico é instantâneo. A demora que acontece aqui na Terra é por falta de foco ainda, de concentração da gente. Então leva um tempo para aquilo poder acontecer. Mas quem já está na quinta dimensão, e eu já experienciei, a gente não fica o tempo todo na quinta dimensão, mas eu já experienciei, é instantâneo, e essas pessoas reportaram isso, foi uma sensação instantânea, porque eu falei para algumas pessoas, isso não é, se Deus quiser, isso vai acontecer. Não, está aqui, Júpiter tá entregando, pega, apropria e usa, tá? Está recebido e está pronto para ser usado. É isso. Gratidão pela escuta e pela presença, e sintam-se convidados a virem experimentar a pílula poderosa.